O presidente Lula defendeu investimentos sociais em meio à pressão do mercado por corte de gastos. O chefe do executivo vem sendo cobrado para minimizar o déficit nas contas públicas, como nos conta o André Anelli. O presidente da República voltou a reclamar das críticas que ele recebe a respeito do controle das contas públicas e afirmou que não pode considerar como gastos os investimentos em áreas como educação, saúde e inclusão social. O presidente se manifestou durante a cerimônia de encerramento da 5ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Na ocasião, o governo federal anunciou, por exemplo, a criação do Sistema Nacional de Cadastro da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Essa é uma das iniciativas que se unem ao Plano Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que tem cerca de 10 ações com um valor estimado de 6,5 bilhões de reais. Segundo o presidente da República, os recursos aplicados devem ser tratados como investimentos. Eu brigo todo santo dia no governo, todo santo dia, porque toda vez que a gente vai discutir um assunto qualquer, sempre aparece um artigo no jornal, sempre aparece um artigo na revista, sempre aparece um comentarista na televisão para dizer: não, vai gastar muito, vai gastar muito, vai gastar com educação, vai gastar com saúde, vai gastar com transporte, vai gastar com reforma agrária, vai gastar com pessoa com deficiência. O presidente da República ainda afirmou que o país tem uma dívida social impagável e citou exemplos como os atrasos na alfabetização, na reforma agrária e no reajuste do valor da merenda escolar. Essas declarações surgem em um momento de pressão do mercado financeiro para que o governo corte gastos ao invés de focar apenas no aumento da arrecadação. A equipe econômica tem relatado ao presidente da República que o aumento da carga tributária é insustentável e que existe espaço para o corte de gastos, como o anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na casa dos 25 bilhões de reais. A medida também faz parte de uma tentativa do governo de evitar mais uma escalada do dólar frente ao real, que chegou a ser cotado a mais de R$ 5,60. De Brasília, André Anelli. Não sei não, viu, Gani? Eu senti uma indireta para você aí quando o presidente fala que ele liga a televisão, tem comentarista reclamando de gasto com educação, de gasto com pessoa com deficiência. Bom dia, Colombo. Tudo bem? Bom dia a toda a audiência. Eu tenho a seguinte frase: não existe responsabilidade social sem a responsabilidade fiscal. Por quê? Porque para ter investimentos em saúde, em educação, em segurança pública, precisa ter dinheiro. O orçamento do governo é limitado. Então, muitas vezes, do jeito que os políticos falam, parece que esse orçamento é infinito, que o governo tem dinheiro para absolutamente tudo. E não é assim. Por quê? O dinheiro na sociedade, ele também é limitado. Ele vem da produção de bens e serviços, que é limitado. Então, se a gente somar tudo que é produzido em um ano, que a gente chama isso de PIB, dá 10,9 trilhões de reais. Aí o governo vai lá e tributa uma parte disso, 34%. Esse dinheiro, este montante, não é suficiente para fechar as contas. Ele tem que tomar emprestado dinheiro da sociedade. Significa que o orçamento tem que fazer escolhas, né? Então, mais dinheiro para educação é menos para transporte. Mais dinheiro para transporte é menos para saúde. Bom, então eu tenho que estabelecer prioridades. Então, tem áreas que é possível cortar gastos, tem muito gargalo, Colombo, para justamente sobrar mais dinheiro em saúde e educação. Então, a lógica é muito simples, é igual na nossa casa, né? Não dá para eu gastar mais do que eu ganho. Nossa casa, no caso, a sua e a minha, né? É, de todos. Que não é a mesma nossa. Agora, Gani, uma outra pergunta. A gente tem de distinguir também o que é palanque do que é fato, né? Porque mais cedo a gente noticiou aqui que hoje o presidente tem uma reunião com o diretor-geral da PF e com o presidente do INSS. Certo. Que a ideia é olhar quem é que está recebendo, como a Polícia Federal pode contribuir com esse pente fino que o governo quer fazer em pagamento previdenciário, por exemplo. Então, tem uma dose disso aí que o presidente falou também, que é cálculo eleitoral, né? Sim. Olha, fiquem tranquilos, não vai faltar dinheiro para ninguém, eu atendo o que me pedirem, mas
a verdade não é necessariamente essa, né? Não é, exatamente. Aliás, esse tipo de discurso, um discurso mais populista, como se fosse tudo muito fácil no mundo real, como se tivesse dinheiro abundante, é muito ruim, porque as pessoas não têm conhecimentos suficientes de economia, de finanças e acabam comprando essa ideia como se fosse simplesmente uma questão de vontade política. E não é bem por aí. E mesmo fazendo este pente fino, Colombo, não tem jeito, tem que mexer em alguns gastos que são complicados. Então, por exemplo, gastos em saúde e educação tem muito desperdício, né? Tem gastos que são muito excessivos. É lógico que são gastos nobres, mas não tem um ajuste fiscal que não passe por saúde, educação, previdência e benefícios também sociais. Então, por exemplo, acabar com os mínimos constitucionais de saúde e educação seria uma boa medida, que era assim no governo anterior, né? Desvincular o salário mínimo dos benefícios sociais também seria uma boa medida. Não existe um ajuste indolor, mas com isso acaba sobrando futuramente mais dinheiro para os investimentos necessários do país. Até daqui a pouquinho, Gani. Até.